Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Convido os irmãos a acompanhar essa leitura baseada em Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5, onde o Senhor diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nessa visão extraordinária que Isaías teve da glória de Deus, da majestade de Deus, o Senhor no seu santo templo, e da revelação dos anjos, que aquele que era o Senhor dos exércitos era santo, 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 ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que tem lábios impuros e que é de um povo também de impuros lábios. E por isso ele se arrepende na presença de Deus, reconhecendo a sua humilhação e humildade diante do Senhor. Da mesma forma, nós temos um momento agora que nós todos podemos, também como Isaías, reconhecer que temos falhado diante de Deus. Nossos lábios, nossos pensamentos têm sido impuros, nossos comportamentos de vez em quando são impuros na presença do Senhor, e precisamos estar sempre nos arrependendo, pedindo dele perdão e encontrando alegria na graça dele. Vamos ter um momento de silêncio, de oração individual. Depois a nossa irmã Mary vai fazer uma oração para toda a comunidade. Após o reconhecimento e arrependimento de Isaías, o texto continua a partir do versículo 6, dizendo: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com a sua tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto, na sequência, fala justamente do perdão de Deus através desse ato simbólico de ter tocado nos lábios deles com essa tenaz e assim purificado. O fogo na Bíblia também tem esse simbolismo de purificação, e ele foi purificado, e uma vez purificado, ele estava apto para a missão, e nós todos estamos aptos para fazer a vontade de Deus, para trabalhar na obra do Senhor e principalmente para adorarmos o Senhor. Então, todos nós somos convidados a adorar o Senhor nosso Deus nessa hora. Confesso-te, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
sou, tão fraco eu sou, mais forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confio.
suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra cantar ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Convido você a abrir sua Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 14. Nós fazemos essa leitura, vai ser o texto base para a nossa meditação dessa noite. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar mais uma vez? Pai amado e querido, obrigado pela oportunidade, Senhor, que nós temos mais uma vez de meditarmos na Tua Palavra, e que não seja infrutífero esse momento, mas que o próprio Espírito Santo, que inspirou, Senhor, os profetas, os apóstolos, Ele mesmo também ilumine nossas mentes e corações para compreender, e assim que seja frutífero, Senhor, a nossa meditação, onde venhamos, ó Deus, a contemplar a glória do Senhor, venhamos a ser edificados e transformados pela Tua Palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem já teve a oportunidade de visitar o Rio de Janeiro, quando você está nas ruas, não existe muita diferença em relação às outras cidades. Claro que você tem arquitetura diferente, prédio diferente, às vezes uma praça diferente. No caso, quem vai para o Rio quer muito conhecer as praias de Copacabana, Ipanema, Tijuca, esses lugares. Mas, no geral, é muito parecido, não é? Uma vez eu lembro que o pessoal postou e viralizou na internet um vídeo da França, né? Bem distante assim do pessoal estava a Torre Eiffel, linda, maravilhosa, né? Aquela coisa que todo mundo gostaria de visitar. Mas perto, o casal que estava, né, fazendo a filmagem, bem perto, tinha um cesto de lixo cheio de ratos, né, do lado assim. Aí o pessoal estava mostrando o contraste. Ou seja, porque toda cidade grande é muito parecido nos seus problemas e nas suas coisas.
Mas para quem já visitou o Rio de Janeiro, também tem a vontade de ir no Cristo Redentor e tirar uma foto lá do Cristo. E aí é que você vê a glória do Rio de Janeiro, porque quando você olha lá de cima do Corcovado e olha para a cidade, que é chamada de Cidade Maravilhosa, realmente é muito bonito. Não só dá para entender a beleza do Rio de Janeiro se você subir numa daqueles morros, daquelas montanhas lá. Que lá de cima você vê o quanto realmente o Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, por isso que é chamada de Cidade Maravilhosa e a cidade mais visitada do Brasil. Eu trago essa pequena ilustração para a gente entender o que o Evangelho de João quer fazer. O Evangelho de João, ele quer que a gente suba numa espécie de morro também, uma espécie de corcovado, e possa olhar de cima, não uma cidade, mas ele quer que a gente veja a glória de Deus, ele quer que a gente veja a glória de Cristo. Então, quando você lê o Evangelho de João, é como se você estivesse realmente no alto de um lugar e contemplando a pessoa de Jesus Cristo. É interessante porque quando você vai para as cartas, né, de João, nós vemos ali, é como se a gente estivesse andando nas ruas somente. Mas quando você vai para o Evangelho, ele mostra inteiramente a pessoa de Jesus Cristo. Apesar de que os outros evangelhos têm a sua própria forma de falar de Jesus Cristo, João tem a sua particularidade, tem a sua singularidade em mostrar Jesus. E principalmente mostrar Jesus dessa forma extraordinária como o Filho de Deus. Por isso que o nosso texto vai dizer que viram, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai. Então ele viu toda essa beleza e ele contemplou de forma extraordinária. A João foi concedido que ele pudesse expor uma espécie de uma revelação especial da pessoa de Jesus Cristo, mais particularizada, mais próxima. Lembrando que João, o autor do Evangelho, é aquele que o próprio Evangelho chama de o discípulo amado, aquele que no dia da ceia se reclinou sobre o peito de Jesus, aquele que foi atrás de Jesus por toda a via dolorosa, contemplou, percebeu e aprendeu juntamente com Jesus. Então ele teve esse queira mais em relação aos outros apóstolos. E o Novo Testamento deve muito a João de ter contemplado tudo isso. Esse mesmo João que escreve o Evangelho também é aquele que escreve o Apocalipse, e ele tem uma visão mais extraordinária ainda da pessoa de Jesus no capítulo 1, como também dos eventos que compõem toda a história da humanidade de forma própria, particular, que nenhum outro tinha visto também. Então, estudar o Evangelho de João é querer contemplar mais profundamente a pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele vai fazer algumas afirmações muito importantes. Dá para se escrever livros e livros só com esse versículo. E como nós não temos uma intenção de esgotar todo o assunto, porque a gente nem tem capacidade para tudo isso, nós vamos ver aqui o que ele está querendo dizer nesse pequeno versículo. Primeiro ele diz que o verbo se fez carne. No primeiro versículo do Evangelho de João, ele já diz que esse verbo é a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e nada do que foi feito se fez a não ser pela pessoa de Jesus Cristo. Então, esse verbo, essa pessoa que é o próprio Deus, que já existe antes da fundação do mundo, que foi responsável pela própria criação do mundo, ele se fez carne. E isso é o maior escândalo que existe nas religiões. Como é que um Deus perfeito, um Deus soberano, poderia vir em carne? E diferente dos outros deuses, porque quem gosta de mitologia, por exemplo, grega, sabe que os deuses de vez em quando andavam no meio dos humanos também, só que de forma aparente, né? O escândalo da pessoa de Jesus Cristo, o seu verdadeiro Deus que se fez carne, foi tal que teve algumas pessoas dizendo, não, Jesus também veio como os Zeus, de forma aparente. E aí isso foi chamado de heresia docentista, que doken, né, que quer dizer aparência em grego. Porque era um escândalo o Deus se fazer carne. E o verbo eterno
se expressando dessa forma, mostra para nós o coração de Deus. Porque o próprio Deus, que seria um escândalo vir nessa terra pecaminosa, em forma de carne e semelhança do homem, como Paulo diz aos Filipenses, não é? Só pode demonstrar para nós um grande amor que Ele tem e o coração dele. Para quê? Para que Ele estivesse próximo de nós. Somente um Deus muito amoroso podia quebrar todos os preconceitos que se poderia ter a respeito de Deus, do próprio Deus, para poder estar junto com a sua criação, para poder tocar na sua criação, para poder curar os seus amados, poder abençoar os seus amados, pastoreá-los, acompanhá-los dia após dia. Então, Deus ele se revela de forma extraordinária na pessoa de Jesus quando Ele se faz carne, quando Ele se torna um ser humano verdadeiro, totalmente Deus, mas totalmente ser humano. E era necessário que Ele fosse ser humano, e aí tem toda uma teologia que se trabalha a respeito disso, porque se Ele não fosse um ser humano de verdade, a morte dele não faria menor sentido para nós. Não faria menor sentido. Se Ele fosse só uma aparência, não tinha efeito sobre nós. E se Ele também não fosse Deus, também não tinha sentido nenhum, porque não seria uma morte substitutiva, vicária e eterna. Não faria menor sentido. Por isso que Ele precisou ser totalmente Deus, mas ser totalmente humano também. É interessante que quando você vai para as cartas do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo ele dá muita ênfase à cruz de Jesus Cristo. Mas Paulo chega no momento que ele entende que a encarnação era totalmente necessária. Porque na encarnação de Jesus, ele se fazendo carne, ele vem mostrar para nós o que é o verdadeiro ser humano. Porque nós tínhamos perdido de vista o que é o ser humano. Sabe aquela história, quando você erra e aí você diz assim, eu errei, sou um ser humano. Você já disse isso alguma vez? A gente usa como desculpa o fato de sermos humanos para poder falhar. O que é um pouco de verdade realmente. Pelo fato de a gente ser humano, a gente tem nossas falhas, mas a gente só tem nossas falhas porque a gente caiu. Por causa da queda, por causa do pecado que corrompeu a nossa natureza. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 7 que o querer fazer o bem até está em nós, mas a gente não tem mais essa capacidade porque a natureza toda foi corrompida. A tal ponto, como Jeremias diz, que desesperado homem que sou. Né? O Jeremias reconhece que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Só que quando Jesus encarna, Ele mostra para nós que ser humano também pode ser perfeito. Quando a gente ama mais a Deus do que a nós mesmos e a carne, do que as coisas do mundo. A nossa queda, a nossa falha diária, é porque a gente está sendo mais nós mesmos e menos amando a Deus. Jesus amava a Deus tão perfeitamente que a vontade de Jesus era só fazer a vontade de Deus. Isso está bem explícito lá em João capítulo 4, quando Jesus para de conversar com a mulher samaritana, os discípulos dizem para Jesus, come alguma coisa, você já está com fome? Ele diz, não, uma coisa só, né? Tenho fome, que é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Quando a gente ama a Deus, verdadeiramente a gente quer fazer a vontade dEle e não a nossa. Quando a gente deixa de ser egoísta, quando a gente deixa de ser interesseiro, quando a gente deixa de querer agradar somente a nós mesmos. Por isso que Paulo vai dizer aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz assim, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende o mesmo sentimento. E aí ele fala, né? Jesus era Deus, abdicou da sua glória, que é o esvaziamento, né? A kenosis, né? Ele se esvaziou de toda aquela glória, tomou a nossa forma, a nossa semelhança, se tornou em figura humana. Tudo isso Paulo está dizendo para quê? Para quê? Se Ele é ser humano e viveu, né, como agrada a Deus, então nós todos podemos também viver como deve ser para agradar a Deus. E aí nós temos que imitar Jesus e amar a Deus para servir. E aí vem uma teologia muito interessante, que é a teologia que eu tenho adotado desde 2007, que é a espiritualidade encarnada.
Espiritualidade encarnada é a gente entender que nós temos que viver como Jesus viveu, como Jesus encarnado viveu, né? Porque antes disso, antes dessa compreensão do que representa o Jesus encarnado, eu tinha uma mentalidade um pouco mais pentecostalizada, e o pentecostal ele se volta muito para questões espirituais somente, sabe? Como se a gente não vivesse nesse mundo. Mas Jesus disse: olha, eu vou orar para que Deus os livre do mal, não que tire do mundo, porque a gente está no mundo. Se nós estamos aqui, nós temos que ter um tipo de vida nesse mundo. E o tipo de vida que nós temos que ter nesse mundo é como ele, Jesus, viveu nesse mundo de forma encarnada. Então, ser encarnacional é viver como Jesus viveu. E aí basta ler os evangelhos para saber como Jesus viveu. Basta ler. Segunda coisa que o nosso versículo de João 1,14 nos fala é de que, uma vez que ele se encarnou, o texto também fala de que habitou entre nós. Não é? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa ideia de habitar é armar um acampamento, de habitar com o seu povo, de estar presente com o seu povo, como Deus se fez presente no meio do deserto, no meio do povo, na época do deserto, com o tabernáculo. Quando inauguraram o tabernáculo, a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E aquele tabernáculo era chamado de tenda do testemunho. Por quê? Porque o tabernáculo representava Deus na terra. Era Deus habitando no meio do seu povo. Só que aquele momento, naquela dispensação, o tratamento que Deus tinha para com o povo de um coração muito duro, tinha que ser aquele tratamento do seguinte: você não pode chegar na tenda da congregação, você não pode chegar na tenda do testemunho, você não pode entrar aí sem a minha permissão. Por quê? Porque você é pecador e eu sou santo. Só que na pessoa de Jesus Cristo, Jesus muda totalmente a forma de se relacionar com a sua criação, com os seus, e agora nós podemos ter livre acesso, nós podemos tocar em Jesus, podemos ver Jesus, estar juntamente com Ele. Jesus ascendeu ao céu, mas Ele garante que continua no meio de nós. E essa questão de Jesus ter habitado conosco e ter armado um tabernáculo, uma tenda, né, que era uma expressão bíblica sobre essa habitação, ela tem três conotações muito importantes. Tem a do passado, ou seja, quando Deus lá no passado, o tabernáculo do Senhor esteve entre nós, armou a sua tenda, a sua glória encheu aquele lugar e Ele era ali acessível às pessoas através da intermediação do sacerdote. Tem também a dimensão presencial, que é Jesus conosco sempre, porque lembra-se que Jesus, quando ele foi anunciado como o Emanuel, o Deus conosco. Então ele ainda está conosco. Como é que ele está conosco? E aí precisamos de Paulo para entender isso. Paulo vai explicar que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo é o templo, é a habitação de Deus em espírito. Deus está com você, mas principalmente Deus está no meio de nós, porque Deus ele habita no seu corpo, no corpo como um todo, né? A Igreja Católica tem essa tradição nas suas missas de falar, não é? Que Deus está conosco, e o pessoal responde: Ele está no meio de nós. E é uma grande verdade. Que não seja só de lábios que a gente fale isso, mas a gente entenda que isso é uma verdade. Porque Ele habita na sua igreja. Ele faz do seu corpo, a igreja, a sua habitação. Por isso que o salmista vai dizer que com bom e agradável é que os irmãos vivem em união. E aí no final do versículo diz: porque ali o Senhor, não é, faz derramar a sua bênção e a vida para sempre. No meio do quê? Da união do povo. É impossível ser cristão sozinho. É impossível ser um verdadeiramente cristão sozinho. Porque nós sozinhos, a gente só é um membro do corpo. A gente não é o corpo inteiro.
Então nós precisamos uns dos outros. Mas tem a dimensão futura também dessa habitação, onde lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 vai dizer que: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Porque na Nova Jerusalém, que vai descer do céu no final dos tempos, como uma representação da cidade de Deus, o Senhor vai habitar no meio também e vai estar conosco, não é? Então a presença de Jesus, a habitação de Jesus Cristo entre nós, o fato de Deus ter habitado entre nós, estava desde lá do deserto, na pessoa de Jesus Cristo, e estará na nova cidade, na Nova Jerusalém. É o Senhor querendo habitar com o seu povo, é o Senhor querendo ficar próximo de nós. E sábios seremos nós se quisermos ficar próximo do Senhor também, buscando a presença dEle sempre em oração, buscando a sua presença através da sua palavra, buscando a sua presença através da comunhão dos santos, porque essa comunhão dos santos, que forma o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, o Senhor habita no meio dela. E o nosso texto vai prosseguir dizendo que vimos a sua glória. E ele viu de fato a glória do Senhor. O próprio João escreve lá na sua epístola, 1 João 1:1, do seguinte: o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e que as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então eles viram de fato Jesus Cristo. Eu fico imaginando essa experiência extraordinária de ter visto o próprio Deus, de ter sentado com o próprio Deus, de ter recebido um pedaço de pão da mão do próprio Deus, de ter dormido no mesmo barco com Deus. Eu fico imaginando essas coisas assim, sabe? E eu fico encantado, admirado dessas pessoas que tiveram essa oportunidade. Porque nós temos essa fé de que Jesus está conosco, mas eles não tiveram só fé, eles tiveram coisa concreta também, né? Os olhos deles viram. E isso é extraordinariamente aos nossos olhos, como dizia, né, os profetas. Isso é extraordinário aos nossos olhos. Mas Jesus disse para as irmãs de Lázaro o seguinte: se tu creres, verás a glória de Deus. Então nós também podemos ver a glória do Senhor, não fisicamente, não Ele em corpo, mas podemos ver as suas manifestações. A gente pode ver a ação dele nas nossas vidas e na vida da comunidade, quando a gente crê. Então a gente também pode ter essa experiência dos discípulos de ver a glória do Senhor, através da fé e através de uma confiança total, onde a gente vê Ele colocando o pão na nossa mesa, onde a gente pode ter a certeza de que quando estamos dormindo, Ele também está conosco, nos protegendo, nos livrando do mal. A gente pode ter a experiência de ver a glória de Deus quando Ele nos cura das enfermidades. A gente pode ver a glória de Deus quando a gente vê o rosto de pessoas felizes por ter recebido uma bênção, uma doação. Não é, Alice? Alice teve essa experiência maravilhosa essa semana, de ver a glória de Deus se manifestar numa família, né? Essa família que não tinha nada, que nem casa tinha, agora estão bem, estão alojados, estão com móveis, têm comida na mesa. Isso é a glória de Deus, que a gente pode ver através dessas ações, através do povo sendo generoso, sendo solidário para com essas pessoas. E aí, a última coisa que também João coloca para nós é de que esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que viu a glória, viu também nesse Deus cheio de graça e cheio de verdade. É interessante a expressão que João usa nesse versículo, da expressão grega. No grego, cada palavra, ela às vezes está carregado de significado muito importante, que a gente perde a dimensão às vezes no português. No grego, a palavra graça que foi usada, cheia de graça e verdade, é a palavra
haris ou charis, né? É porque no grego é tudo aspirado, então fica haris, que quer dizer graça misericordiosa. Diferente de uma outra expressão que às vezes é usado também, mas traduzido como graça, que é eleós, que é comiseração. Então o Senhor ele se revelou de forma graciosa e misericordiosa, não com comiseração. Ou seja, Deus ele se revelou não por pena de nós, mas de forma graciosa, que simboliza amor. Então ele se revelou cheio de graça, de verdade, de forma amorosa para conosco, graciosa, abençoadora para conosco, não de forma de pena, porque João ele entende que a revelação de Deus deve, claro, sempre expressar o caráter do próprio Deus, que é um caráter bondoso, benigno, não é? Assaz longânimo, não segundo o caráter do ser humano, que o ser humano ele age mais por pena pelos outros. Deus nunca age por pena para conosco, ele age por graça, por favor imerecido. E é assim que ele age, e cheio de verdade, no sentido de que ele é aquele que é a própria verdade, aquele que é genuíno, aquele a quem nós podemos confiar, aquele que não tem inautenticidade. Nós podemos confiar no Senhor porque Ele se apresenta para nós em graça e de forma verdadeira. Por isso que também Ele espera tudo da nossa parte que seja de forma verdadeira. Quando Jesus diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele age de forma verdadeira para conosco, mas Ele quer que nós venhamos também agir de forma verdadeira para com Ele. Que o nosso amor seja verdadeiro, que a nossa generosidade seja verdadeira, que a nossa solidariedade seja verdadeira, que a nossa obediência seja verdadeira, que as nossas orações a Ele carreguem palavras verdadeiras, mesmo porque é impossível enganar Jesus, tá, gente? Não adianta, né, querer orar fazendo tipinho, porque não engana o Senhor. Ele conhece, né? Aquele mesmo texto que eu citei lá de Jeremias, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O texto faz essa pergunta, aí na sequência vem a resposta e diz: eu conheço o coração, porque esquadrinho as mentes e os corações. Ele que esquadrinha as mentes e os corações. Hebreus vai dizer isso de uma outra forma, dizendo que a palavra de Deus é mais profunda que espada de dois gumes, a ponto de penetrar, né, e dividir almas e espíritos, juntas e medulas, e apta para discernir as intenções do coração. Em Hebreus 4,12 fala isso. Então, Ele é verdadeiro, age de forma verdadeira para conosco, e Ele quer que nós sejamos verdadeiros para com Ele também. Então, quando você perguntar de Deus em oração: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Se prepare que Ele vai dizer. E isso que é o grande diferencial da Bíblia também. A Bíblia sempre fala a verdade, ela nunca esconde. A gente se descobre através das Sagradas Escrituras quando ela fala a verdade. Ela fala a verdade a respeito dos homens e mulheres de Deus também. Então a Bíblia também não faz, ela não esconde as falhas humanas. Então aquele homem que foi o grande rei de Israel, segundo o coração de Deus, a Bíblia mostra os erros dele também, mostra os pecados dele também, mostra os pecados de Moisés, mostra os pecados de Abraão, mostra os pecados de todos. O único que a Bíblia não mostra nenhum erro é somente da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele era o verdadeiro Deus. Então é isso que João quer nos mostrar nesse texto. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como diante do Pai, cheio de graça e de verdade. João viu Jesus repreender tempestades, ele viu Jesus andar sobre as ondas, viu Jesus expulsar demônios, viu Jesus curar enfermos, ressuscitar mortos. João viu tudo isso, ele viu a glória de Deus se manifestando, né? Ele ouviu também os ensinos de Jesus, acompanhou os passos de Jesus, presenciou a crucificação de Jesus na sexta-feira, como também no domingo da ressurreição viu Jesus ressurreto. Por que João viu tudo isso? Porque João seguiu Jesus. João seguiu Jesus, e por ter seguido Jesus,
ele pôde ver Jesus inteiramente, conheceu Jesus profundamente. Se nós pretendemos conhecer Jesus, nós temos que seguir Jesus como João seguiu, de coração, verdadeiramente, e seguir persistentemente, não de forma distante ou de forma sem nenhum compromisso verdadeiro, porque quando vêm as lutas e as tribulações a gente deixa, quando vier os ensinos difíceis, a doutrina de Jesus, aquilo que ele exige de nós e que a gente não quer, a gente abandona ele. O próprio João fala sobre isso, de muitas pessoas que abandonaram Jesus e não continuaram seguindo ele, começaram por um certo tempo seguir, mas depois abandonaram. Por quê? Porque essas pessoas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essas pessoas, elas amavam mais a si mesmas do que a pessoa de Jesus Cristo. Essas pessoas tinham só seus próprios entendimentos e pensamentos e não queriam seguir o entendimento e os pensamentos de Jesus Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que segue em tudo o seu mestre. Então muitas pessoas, lá em João capítulo 6 fala disso, muitas pessoas abandonaram Jesus, porque não conseguiram acompanhar a pessoa de Jesus Cristo. E por não ter seguido Jesus completamente e até o fim, não puderam ver Jesus totalmente, não puderam ver toda a glória de Jesus, toda a ação de Jesus, todo o ensino de Jesus. E nós quisermos também ver a glória do Senhor, nós temos que também seguir Jesus de todo o coração, suportar os seus discursos, inclusive. João 6,60 diz, das pessoas que ouviram o discurso de Jesus, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Eles não queriam ouvir o discurso de Jesus, eles não suportaram a verdade de Jesus Cristo, eles queriam outra verdade. Paulo chega a dizer que nos últimos tempos, também acontece isso, nos últimos tempos os homens não vão querer ouvir a verdade, vão ficar com comichão nos ouvidos, querendo dar atenção para fábulas. Paulo diz isso a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. Então, muitas pessoas estão querendo seguir fábulas, outro tipo de filosofias, outro tipo de ensinos, e dizem, duro é esse discurso, Jesus, quem o pode ouvir? E aí muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo e já não andava mais com ele, e por isso eles não puderam ver a glória do Senhor inteiramente. E é necessário, de fato, estar totalmente comprometido em seguir Jesus. Porque Jesus mesmo diz em Lucas capítulo 9, versículo 62 o seguinte: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olhar para trás, e olhar para trás é apto do reino de Deus. Se você põe a mão no arado, você tem que aguentar o sol do meio-dia, tem que ficar até o final do trabalho. Jesus está trazendo isso como ilustração para que a gente também, se a gente quer realmente se comprometer com Jesus, que a gente aguente o sol do meio-dia, as dificuldades, as tribulações, as dores, as perseguições, tudo que o Evangelho já disse que a gente vai sofrer, mas ir até o final. É isso que ele espera de cada um de nós. E aí Hebreus vai fechar com uma palavra que deve ser a palavra de todos nós. Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que essa seja a nossa palavra, que essa seja a nossa convicção e que essa seja a nossa atitude, de não retrocedermos para a perdição, mas com fé continuar perseverando até o final. Porque a promessa do Senhor foi: aquele que perseverar até o final receberá a coroa da vida, receberá da pedrinha com novo nome, receberá das vestes brancas, receberá do fruto da árvore da vida. São 7 promessas que Jesus faz lá em Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, dos que perseveram até o final. Para encerrar, Deus ama profundamente cada um de nós. Ele deseja nos mostrar a sua glória, aqui e agora ainda, nas nossas vidas, até que a gente possa também contemplar a glória dele nas alturas no céu, quando ele vier em glória, como nós já cantamos hoje, com Maranata. Deus, ele quer que nós façamos isso, que nós sigamos Jesus,
e seguindo Jesus nós vamos contemplar a glória do Senhor, dia após dia, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus querido, amado Pai, obrigado, Senhor, porque Tu revelou a Tua glória, Senhor. Há muitos séculos atrás, quando Moisés, que conversava contigo, ouvia a Tua voz, recebeu os mandamentos, viu coisa extraordinária acontecendo, mas ele teve uma grande dúvida e tinha um grande interesse em ver a Tua glória. Ele viu somente as Tuas costas, não viu totalmente a Tua glória. A Tua glória foi revelada em Jesus Cristo. Por isso que o autor de Hebreus diz que em Cristo, Ele era a representação exata do Teu ser e a manifestação completa da Tua glória. Obrigado por ter nos enviado o Teu Filho. Obrigado por ter andado no meio de nós. E muito obrigado também, Senhor, porque mesmo ascendendo ao céu, através do Espírito, que pode ocupar todos os espaços, em todos os tempos, por ser onipresente, Ele habita no meio de nós. Ele está conosco, é o Emanuel. E é a Ele, ó Deus, esse Deus encarnado, o Verbo encarnado, que nós comemoramos no Natal e comemoramos todos os dias das nossas vidas. E que a luz de Jesus Cristo ilumine os nossos corações, como muitas luzes do Natal estão iluminando as cidades, ó Pai. E no meio ainda das dificuldades, das crises que nós estamos passando no Brasil e no mundo, que a gente consiga enxergar a Tua glória. Glória do unigênito do Pai, e se alegrar com essa glória. Abençoando cada um, Senhor. Que a Tua glória se manifeste através de curas, que a Tua glória se manifeste através, ó Deus, de prosperidade, abençoando financeiramente meus irmãos e irmãs. Que a Tua glória se manifeste através de uma porta de emprego nova. Que a Tua glória se manifeste, Senhor, trazendo alegria para os lares, reconciliando famílias. Enfim, ó Deus, que a Tua glória se manifeste da forma como cada um, Senhor, está precisando ver a Tua glória. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. A oração daquele que se manifestou em glória. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão. Que o Senhor levante sobre ti o rosto e que a glória manifesta nesse rosto esteja sobre ti. E abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a semana que se inicia. Juntamente com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do nosso amado Pai e com a força e consolação do Espírito Santo que em vós habita, até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.